Olá, tudo bem com vocês? Bom, se vocês assistiram à primeira aula, eu falei sobre núcleo, as características gerais do núcleo, e falei que nós íamos começar o conteúdo de divisão celular. Então, só para a gente entender, recapitular. Então, quando nós começamos a estudar a biologia, nós falamos que átomo formava molécula, molécula formava célula, célula forma tecido, tecido forma órgão, órgão forma sistema, sistema forma organismo, organismo forma nós, o organismo somos nós, enquanto indivíduos. Então, para a célula formar tecido, de tecido formar órgão, sistemas, nós precisamos que essas células se multipliquem. E esse processo é chamado de divisão celular. Quando eu falo de divisão, parece que está diminuindo, mas na verdade elas estão se multiplicando. Existem dois tipos de divisão celular. Eu vou mostrar para vocês aqui, tá bom? Eu sugiro que quem for assistir essa aula, assista a aula de núcleo primeiro, tá? Para ficar mais fácil de entender. Então, eu vou colocar uma apresentação aqui, só um pouquinho, divisão celular. Aqui. Bom, aqui estamos. Deixa eu colocar aqui a apresentação que fica maior para vocês. Bom, então, quando a gente fala de divisão celular, nós precisamos lembrar da organização do núcleo. Então, eu já falei na aula anterior, né? Isso aqui é só para a gente recapitular um pouquinho do que eu falei. Que o núcleo, então, ele é uma estrutura onde está o DNA e para o núcleo, para a célula se dividir, quem comanda todo esse processo de divisão é o DNA e o RNA, tá? Existem dois tipos de divisão celular. Existe a mitose e a meiose. A mitose, ela é responsável pela formação de novas células, para a formação de tecido, como, por exemplo, quando, logo após, um dos exemplos clássicos é o processo de formação de tecido, logo após a fecundação, então, óvulo e espermatozoide se fecundou, certo? Formou uma célula chamada de zigoto. E agora, como que essa célula vai desenvolver um bebê? Então, eu tenho uma célula e vai formar um bebezinho de 3 quilos, 3,2 kg, né? Tem bebezinho que nasce com quase 4 quilos, outros nascem menorzinho. Então, como que essa única célula vai formar um bebê? E esse bebê, ao nascer, vai continuar, essas células vão continuar crescendo para formar um adulto. Então, era uma célula e formou uma pessoa, eu, de 1,58 m, né? Como que essas células funcionam? Através de um processo de multiplicação celular chamado de mitose. Então, a mitose é responsável pelo crescimento, olha aqui, ó, pelo crescimento dos organismos multicelular. Então, uma célula só desenvolveu e formou um organismo de 1,58 m. Outra função da mitose também é a regeneração dos tecidos do corpo. Por exemplo, você está andando de bicicleta, caiu, ralou o joelho. Então, ou sabe que quando você tropeça e arranca a ponta do dedão, né? Deixa lá, ficou lá na pedrinha, lá uma capinha do seu dedão. Então, as células que ficaram ali em volta daquele ferimento, as células que não foram danificadas, elas têm a função de se multiplicar, de se dividir. Uma vai formar duas, e elas vão formar duas, e vai repor aquele tecido que foi perdido. Então, você consegue, vai ficar ali uma cicatriz, um sinal, porque a cicatriz é a emenda. É como se você estivesse colocando um reboco na parede da sua casa. Então, tem uma rachadura lá na sua casa. Você vai, coloca um reboco, faz lá um reparo, né, uma reforma. Então, vai ter uma emenda ali de tecido. Por isso que fica a cicatriz, tá? Então, mitose é isso. Mitose é quando as células são responsáveis pelo crescimento do organismo ou formação de novas células, tá? E tem também a meiose. A meiose só vai acontecer no nosso corpo durante o processo de reprodução, em qualquer tipo de ser vivo. Só grava muito bem isso aí, tá? O que eu tô falando. Grava. Meiose só ocorre para a produção de células reprodutivas. Quem são as células reprodutivas? Óvulos e espermatozoide. Então,
O único momento no seu corpo, o único lugar no seu corpo que vai acontecer meiose é para a formação de óvulos e formação de espermatozoide. Nas plantas também são assim. Plantas têm óvulos e espermatozoide, professora? Nunca vi falar disso. Tem, não recebe esse nome. Chama-se osferas e anterosóides. Ou grão de pólen, no caso das plantas com flores. Mas são células reprodutivas. Não tem lá as abelhas, não fazem polinização? Né? Pega o pólen e leva para outra florzinha. O que é o pólen? São células reprodutivas. Então, a única função da meiose é a produção de células reprodutivas. Gravou? Guardou? Então, agora a gente vai falar sobre a mitose, tá? Então, a mitose origina-se duas novas células com o mesmo número de cromossomos. Lógico, se era uma célula só, e isso eu já falei no núcleo, que qualquer célula do meu corpo tem o mesmo DNA. Porque se não formasse células iguais, então eu teria células no dedão do pé de um jeito, com um DNA, no olho teria outro DNA. Então, por isso que, ou ranquei o dedão, imagina, cortei o dedão, vai nascer células do fígado ali? Não, vai nascer células da pele ou células de tecido muscular, certo? Por isso que essa aqui, ó, origina duas novas células com o mesmo número de cromossomos da célula inicial, por conta disso, né? Senão seria muito estranho. A divisão celular, então, ela tem algumas fases. Entre uma fase e outra da divisão celular é chamada de interfase. Entre fases, que é propriamente a divisão. Então, a interfase é quando a célula quando a célula está antes de iniciar a divisão celular. Então, acabou uma, vai começar outra. Então, tem esse período chamado de interfase, entre uma fase e outra. Nesse período chamado de interfase, a célula não está sem fazer nada. Ela está trabalhando, ó. Então, entre uma fase e outra, a gente tem algumas etapas, que é o período G1, período S e período G2. No período G1, a célula está produzindo RNA, tá? Então, tá lá, a célula tá lá, o DNA tá lá dentro tá lá no núcleo, ele tá produzindo RNA, ele tá se preparando, tá se recuperando do que já aconteceu. Na fase S, é o período em que vai ser duplicado o DNA. Porque, olha só, eu tenho duas canetas. Peraí, vou pegar a caneta. Ei, saudade de estar com vocês ao vivo. Meu Deus do céu, eu quero voltar logo. Duas canetas, são de cor diferente, mas imagino que é de uma cor só. Eu tenho uma fita de DNA. Uma célula. Tem essa fita de DNA. Como que eu vou dividir em quantidades iguais esse DNA se eu só tenho um? Então, se eu dividir ele aqui, a célula nova, ela não vai ter o mesmo DNA. Ela vai ter, em vez de ter uma caneta inteira, ela vai ter metade de uma caneta. Então, já deu errado. Então, antes de dividir, ela precisa duplicar. Aqui tá de cor diferente, mas é de cor igual, tá? Então, eu tenho uma fita de DNA. Antes de iniciar a divisão celular, no período chamado de período S, ela duplica o DNA. Agora sim, pode iniciar lá na fase G2, pode iniciar então a divisão celular, porque agora esse vai formar uma célula e essa vai formar outra célula. Conseguiu entender? Eu queria estar aí para explicar, eu queria estar em sala de aula para explicar isso para vocês, mas espero que vocês tenham entendido, tá? Então, quando ele fala aqui, período S, esse é o período de síntese, duplicação de DNA. É isso que vai acontecer. Precisa acontecer para que esse DNA seja dividido e formar duas células idênticas, porque senão não tem como isso acontecer, tá? Aí nós temos algumas fases. Olha aqui, ó. Quais são as fases da divisão celular? Isso é perguntinha básica de prova, viu? Quais são as fases? As fases é chamada de prófase, metáfase, anáfase e telófase. Vou voltar essa imagem aqui, ó. As fases são então, ó, prófase, metáfase, anáfase,
ó, anáfase e telófase. Olha o que está acontecendo, ó. A intérfase é entre uma fase e outra, tá vendo? Entre uma fase e outra. Então, aqui terminou e aqui vai começar. Olha aqui na prófase. Olha o que está acontecendo aqui na prófase. Então, na prófase, eu tenho a célula, tem o DNA aqui dentro do núcleo, tá vendo o meu núcleo aqui? Tá vendo que o DNA já tá com as duas perninhas? Ou seja, ele já foi duplicado. Então, porque ele duplicou onde? Ele duplicou aqui na intérfase. Aqui, na prófase, vai começar a divisão celular. Prófase é a primeira etapa da divisão celular. Então, o que acontece aqui? O que vai acontecer? Primeira coisa a acontecer é a formação dos feixes mitóticos. Cada um dos centríolos, as células têm um par de centríolos. Quem não lembrar quem é centríolo, volta lá naquele material que eu mandei, que vai falar o que é centríolo e o que o centríolo faz. Então, cada centríolo vai para um lado da célula. A carioteca, ela vai desaparecer, tá vendo? A carioteca vai desaparecer, tá? Olha aqui na final da prófase, ó, não tem mais carioteca, a carioteca desapareceu. Olha os centríolos, cada um dos centríolos um do lado do outro. Então, isso acontece na prófase. A carioteca desaparece, os centríolos migram um para o lado do outro e forma-se os feixes mitóticos, que são esses em verdinho aqui. Cadê meu mouse, gente? Oh, meu Deus do céu, isso é muito difícil para mim. São esses verdinhos aqui. Na prófase, olha a prófase. Desculpa, a metáfase. Metáfase. Meio. Fase. Metáfase, meio. Então, o que acontece na metáfase? Os cromossomos se localizam no meio, eles se posicionam no meio da célula. Para que na anáfase, já que eles estão no meio, na anáfase, na metáfase, eles se conectam no meio e as fibras, ó, lembra que eu tenho duas perninhas esses cromossomos. Vai vir um feixe mitótico aqui, outro feixe mitótico aqui, vai ficar pregadinho. Na anáfase, o que vai acontecer na anáfase? Cada uma das perninhas vão ser puxadas para um lado. Isso que acontece na anáfase. Cada uma das perninhas são arrastadas. Essas perninhas são chamadas de cromátides. Cromátides, irmão. Cada uma vai para um lado, tá vendo? No final da anáfase, então, eu tenho, ó, as perninhas para o lado de cá, as perninhas para o lado de cá. Aqui eu tenho 46 cromossomos, aqui eu tenho 46 cromossomos, certo? Na telófase, o que acontece? Volta a formação do núcleo, volta a formação da carioteca, tá vendo? Forma de novo a carioteca, e as células são estranguladas, elas vão apertando até romper. Aonde eu vou ter uma célula do lado de cá, uma célula do lado de cá. Então, é a formação de duas novas células. Essas são as fases. Então, perguntinha de prova, né? Se eu tivesse em sala de aula, essa com certeza seria uma perguntinha de prova. Quais são as etapas da mitose? Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Facinho, tá? Qual a função da mitose? Produzir tecido, responsável pelo crescimento do organismo e reposição de células perdidas, né? Eu já falei. Aqui, ó, tem um resuminho para vocês verem com bastante clareza o que está acontecendo em cada uma das fases. Eu não vou ler para vocês depois façam a leitura em casa, tá? E aí, olha, uma coisa interessante, o que acontece com mitose, né? O que a mitose pode acontecer? A mitose, quando ela acontece de maneira desordenada, então, quando ela, de maneira acelerada, ela pode originar tumor. Então, o câncer é um resultado de que a mitose está acontecendo de maneira desordenada no nosso corpo. Por isso que a intérfase é um processo, um período importante para o nosso corpo. Então, a célula divide, divide de novo. Divide, divide de novo. Quando ela divide sem parar, ela pode ter formação de câncer, tá?
As células troncos, que é aquela primeira célula que eu falei para vocês, né, chamada de células totipotentes ou multipotentes, que é encontrada em embriões na medula óssea, no encéfalo e na pele dos adultos. Então, por que na pele, gente? Porque a gente troca de pele, tá? Então, a gente tem células totipotentes, são células que estão sempre realizando mitose. As células do nosso corpo, como do fígado, do coração, dos outros tecidos, elas têm uma tendência de diminuindo, à medida que a gente vai envelhecendo, elas vão diminuindo a capacidade de divisão celular, de repor tecido que vai sendo perdido, porque senão a gente teria vida eterna. Se eu perdi uma célula e outra célula surge ali, então eu teria vida eterna, né? Então, não é assim que acontece, tá? Algumas células, elas têm divisão constante, como as células da pele, por exemplo, mas a maioria das células do nosso corpo não tem essa capacidade quando nos tornamos adultos, tá? E aí a meiose. Eu vou deixar a meiose para um outro vídeo, porque eu acho que a gente já está com bastante tempo aqui. Bom, eu vou deixar a meiose para a gente falar em um terceiro vídeo, porque senão fica muito pesado o tamanho dos vídeos, né? Mas só para a gente recapitular, então. Eu preciso que vocês entendam, vocês foquem qual é a importância da mitose, quais são as fases da mitose e qual a função da mitose, tá? Esse é o que a gente precisa ter como principais conceitos e conteúdos para memorizar, para guardar o conteúdo com bastante clareza, nosso conteúdo de biologia e ter uma aprendizagem boa, ok? Já vou fazer outro vídeo sobre meiose, tá bom?